Será que as crianças de hoje estão mais difíceis, mudaram? Ou fomos nós, adultos, que realmente mudamos? Nós construímos essa história diferente. Sejam bem-vindos a mais um Pode Falar Pro. Hoje, estou rouca, mas vai sair. Tenho fé que vai sair. Vamos começar com a pergunta. Será que as crianças de hoje estão mais difíceis, mudaram? Ou fomos nós, adultos, que realmente mudamos? Nós construímos essa história diferente. Estou aqui com a minha convidada psicóloga, Ana Costa, e ela vai falar para a gente um pouquinho da história dela, como ela começou, e vai trazer esse tema à tona. Bom, Dani, obrigada, tá? Por estar aqui com você. E é um tema muito polêmico, né? Nós estamos atravessando muitas questões hoje na atualidade e quando a gente olha para os números do adoecimento em todos os sentidos, né? Enquanto constituição de sociedade, né? Os números estão aí, né? De tudo, né? De depressão, de burnout, claro que estou me referindo aos adultos, né? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Num país onde a maior parte da população brasileira são constituídos por mulheres que sustentam os seus lares, né? A mulher na força da economia, né? Então, assim, é claro que a gente tem uma mudança de paradigma, de valores, de construção de sociedade, que vai respingar nas crianças, né? Porque o que acontece, ó? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que as nossas avós nos salvaram. Por quê? Nós viemos de uma geração onde as avós ficavam em casa, né? Elas tinham tempo, então elas curtiram os netos. E na década de 80 e 90, que é de onde nós saímos, a maioria das mulheres também não trabalhavam. Não estou defendendo valores, não é isso. Mas aí houve, né, na nossa geração, a questão afetiva de famílias grandes, famílias unidas, né? Então a gente foi criança que realmente brincava. E aí o que acontece? Mudou todo o formato, né, nessa evolução, onde agora as mulheres vão trabalhar fora, as avós também trabalham. Já parou pra pensar nisso? Já. Que as avós também trabalham. Então hoje quem é que está cuidando das crianças? A escola, a babá, a creche, né? E sem dizer que nessa nova configuração as crianças não brincam mais. Olha que loucura. O meu filho não anda de bicicleta. Eu tenho que forçar meu filho com 6 anos, eu tenho que forçar ele na pracinha, contrariando a vontade dele, e falar, não, você vai brincar, você vai andar de bicicleta, você vai brincar com os coleguinhas ali e tal, porque senão não brinca. É um perfil já da geração atual, né? Então, assim, a gente sabe, nós sabemos que, porque nós, né, eu já fui no passado professora, você também, hoje estou na psicologia. Então, o que acontece? O brincar faz parte do desenvolvimento, é fundamental para o cérebro. Porque é o brincar, é o desconstruir, é o se sujar, é a experiência que vai desenvolver toda a parte motora, vamos dizer assim, é o que desenvolve o cérebro, né? E aí, como é que a gente pega? Crianças, então, confina ou um dia inteiro no integral, né? Um exemplo. Ou até quem não está no integral, que é o meu caso, meu filho não está no integral, estuda meio período. Mas ainda assim, o outro período que ele está em casa, ele não brinca. Então, assim, por conta sempre de uma televisão, de uma tela, enfim. Porque a vida se tornou muito corrida. E nós, mães, a gente não tem mais o tempo que as nossas mães tinham com a gente no passado, né? Já para pensar nisso? Já. Tem uma frase que diz que precisa de uma comunidade para criar uma criança. Agora a gente não tem, essa comunidade foi tirada da gente. Exatamente, não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. E custo de vida muito alto. Custo de vida alto, mas a cobrança continua. A cobrança, e eu vejo assim, o adoecimento infantil, e principalmente das mulheres, por conta dessa culpa, você tem que dar conta a responsabilidade é sua, filho é da mãe. Sim. Né? Isso traz um adoecimento muito grande e até esse adulto que mudou, que não quer mais ter filho. Eu conheço várias mulheres que optaram por não ter filho. Porque ela sabe que se alguma coisa nesse percurso der errado, quem vai ter que abdicar de tudo é ela. Como acontece
Na maioria, na grande E maioria até das vou mais vezes. além, né? Tem muito a questão, né, essas lutas de bandeiras dos últimos anos para cá, né, na nossa evolução histórica, né, do empoderamento feminino, né? Mas na verdade, Dan, se a gente for olhar para isso com um olhar racional mesmo, não estou discutindo política aqui, eu trocaria a palavra do empoderamento feminino por adoecimento feminino, Dani. Então, Tanto é que tem até uma estatística falando que a cada 10 pessoas que morrem no Brasil infartadas, 6 são mulheres. nossa, Então, esse assim, número eu não é muito conhecia. sério, entendeu? Então, assim, por conta de um esgotamento, entendeu? Tem um esgotamento, porque entenda uma coisa, o homem, ele trabalha fora, quando ele chega em casa, Ele desliga, ele vai pra televisão, pro celular, ele desliga, acabou. vai pra caixa do nada. Pra caixinha do nada, vai fazer qualquer coisa lá no futebol, sei lá o quê. A mulher não, a mulher ela trabalha dentro, que é dentro da casa, Eu ou seja, falo. aquilo que é o lazer é a casa, Eu que é um falo. trabalho que não é remunerado. Aí ela tem a função do filho, aí ela tem a função de mãe. Outra coisa, que é a situação que hoje eu passo. Hoje eu tenho a função do cuidado do meu pai. Então, quando a vida inverte, o filho vira cuidador, então também cuido do pai, porque acontece, né? É o normal da vida. Só que tudo recai na mulher. O filho homem não cuida dos pais, entendeu? O homem, o pai, ainda existe isso na sociedade. O homem não assume a função de cuidar dos filhos em relação à escola, à rotina. São poucos. Ainda são minorias. E as né? mulheres normalizaram isso. E aceitaram e o que isso. eu acho assim, e a mulher ainda trabalha fora, e ainda detalhe, ela divide o salário, ela contribui no orçamento, ela economia. contribui, entendeu? Então, assim, a gente veio, quando se fala em empoderamento, né? A gente vem numa construção desse papel da mulher, de construção, de entender essa discussão, de entender o papel da mulher na sociedade, essa cobrança, toda essa cobrança, enfim, tal. E assim, qual é o papel do homem? Que ele não é mais o provedor. Porque, Dani, quando um homem precisa de um juiz para dizer para ele que tem que pagar pensão, que ponto que nós chegamos? É a irracionalidade, Não é? né? Sim. E é a realidade. Eu tendo uma lista quilométrica de mulheres, né, divorciadas. Estou nem falando de mãe solteira, estou falando de mulheres que eram casadas ali dentro de um protocolo, de uma situação tradicional, vamos colocar assim, que separou e parece que o homem não entende que ele teve um filho com ela, que tem que pagar a pensão, que tem que ele ajudar, que ele é 50% por aquela Aí chega criança. final de semana, não quer cuidar do filho. Poxa, a mulher já fica 5 dias da semana com essa criança, ainda chega que final de semana quer ter pra descansar um pouco. Não quer, arruma desculpa, some, entendeu? Então, assim, você entende que isso é muito sério? Sim, então essa muito sociedade sério. mudou muito. E o cérebro infantil continua com a sua base biológica igual, desenvolvendo da mesma maneira. Mas toda essa informação que hoje a gente traz, que é muito maior que na nossa infância, tem algum prejuízo, não tem, Ana Paula? Então, tem você já deve ter visto várias matérias na internet, né, falando que a geração atual, a geração Z, ela é mais burra que as anteriores, né? E é claro que eu fui ler sobre isso, até porque eu tô na neuropsicologia, né? Então, assim, eu amo todo esse assunto que é voltado para a cognição humana, né? Eu amo, é uma coisa que eu faço há muitos anos, mesmo quando não era psicóloga. Fui ler sobre isso para entender. Então, o que acontece? Sim, a ciência descobriu isso baseado em quê? Em qual informação? O tal do efeito Flynn. Qual que foi a descoberta? A cada década, a cognição sobe 3 pontos, né? Então, a gente vinha, antes da tecnologia, crescendo, subindo isso. Com a tecnologia, em 2010, as escolas na Europa inseriram o tablet nas escolas. Então, o que aconteceu? Antes da tecnologia, o cérebro, ele precisa de desafio. E dentro da escola, o que seria o desafio, né? Leitura, escrita, fazer a criança, na nossa época, estudar tabuada, fazer o cálculo, raciocinar sobre algo, construir um texto, por exemplo, são os desafios, vamos dizer assim, na fase da infância. Né? Por quê? Porque o córtex, né, o pré-frontal, ele é responsável pela área do planejamento, então ele precisa de desafio para poder evoluir a cognição, né? A questão cognitiva. Então, o que acontece? Em 2010, entram os tablets nas escolas da Europa. O que o cérebro faz? Uma nova configuração. Porque se eu entro com um tablet que dá tudo pronto para você, você não precisa mais racionalizar. Então, tudo aquilo que a gente fazia na nossa época... Pois é. Então, você não precisa... Então, as crianças, a partir daquele momento, não precisavam mais decorar tabuada, fazer cálculo, fazer nada. Tá tudo pronto ali no tablet. Então, a mente
pôs tudo aquilo que era de desafio em segundo plano. Parou de ler, parou de escrever, parou de pensar, porque o computador passou a fazer tudo. E aí, pior do que isso, por que é que a tecnologia está viciando essa geração? Pior do que isso. Porque o algoritmo entrega tudo para você, tudo pronto. Ele já sabe o que você gosta de acessar, o conteúdo que você gosta de assistir. Então, você não precisa nem pensar sobre nada. Você pegou um celular, um computador, ele vai te entregar tudo. E te coloca no modo passivo, stand-by. Você fica em stand-by com uma tecnologia te controlando. Por isso que vem a ideia do emburrecimento. Porque parou, né? Estamos falando de uma geração que parou o quê? De pensar. Sim. O Descartes já falava, né? Penso, logo existo. Se eu não penso, né? E outra coisa, agora tudo se resume nessa geração, eu tô falando que eu atendo na clínica, né? Tudo se resume agora em Six Seven e Farma Áurea. Você tá por dentro disso? Eu tô. É só Six isso. Seven, E Six Farma Áurea. Seven. Eles não têm diálogo, não tem assunto. É Não. um negócio, assim, muito louco. E outra coisa que eu tô constatando, tá? No último atendimento que eu fiz semana passada. Eu tive uma aula de Tinder, atendendo um adolescente. Uma aula de Tinder. E aí, onde que eu quero chegar com isso tudo? Porque quando ela trouxe pra mim o comportamento dos adolescentes dentro, dos jovens ali de 18, 25 anos, dentro do Tinder, ficou marcado pra mim aquilo que o Bauman fala sobre sociedade líquida. Quando ele fala líquida. Que nada se solidifica, ninguém para em relacionamento, que as pessoas não se apegam a nada. Por quê? Porque o que eu ouvi? Que é um comportamento já dentro do Tinder. O que eles fazem? Eles fazem um perfil que é fake, com uma foto fake e um nome fake. Já começa por aí, é um persona. Aí eles vão lá, marcam encontros. Então, cada dia da semana é um. Só que eles não marcam encontros para se conhecer, para ficar, enfim, coisas assim, pensando num relacionamento. Não é essa a ideia. A ideia é realmente transar. Então, cada dia vai lá, transa com um aqui hoje, um amanhã, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiquei sabendo disso com uma colega entendeu? que ficou solteira aí. Falou que era cada dia era um. Eu falei, oi, que mundo estamos? É aquilo que o Bauman fala, né? Que é como se o ser humano tudo é para ser descartado. Começa na tecnologia, por isso que nada dura. Você compra um celular hoje, daqui 3 anos vai pro lixo, porque já tá travando, tá não sei o quê, já tá desatualizado. Sim. E essa é a ideia, né? Do homem obsoleto, né? Tudo tem que ser consumido o tempo todo, inclusive pessoas, prazeres, coisas, dopaminas baratas, né? A qualquer preço. Né? Então a gente tá vivendo, depois, pós-pandemia, né? A gente tá vivendo claramente isso, um adoecimento coletivo, né? Uma depressão coletiva, um alto índice de suicídio. Só essa semana agora. Chegaram 4 casos para mim. De adolescente ali, de 14, 15, 16 anos, já com ideação suicida. Os pais que não sabem o que faz com os filhos, né? No caso, uma era a avó, né? Com o neto. E é isso, essa ideia, né? De nada se solidifica, né? Ninguém se prende a nada, né? Essa ideia de experimentar tudo e todos, experiências, dopamina, e a gente não se fixa nada. Tanto é que nessa experiência eu descobri até umas gírias que eles usam. Não, eu tô te falando, foi uma aula de Tinder, assim, eu preciso estar atualizada nisso, porque eu tenho 2 filhos. Pois é. Uma típica e o outro atípico, então, né? E aí, é engraçado, porque você começa a ouvir tanta gíria que eu me sentia, assim, uma jurássica, né? Falei, não, calma, peraí. O que é Farma Áurea? Eu quero aprender, Farma vamos lá, eu quero aprender. O que é que você tá me falando? Calma. Então, a primeira gíria que surgiu, que a pessoa falou assim, porque aí, depois, lá da hora do fight, lá, né, eu abracei a pessoa lá, e aí quando eu abracei a pessoa, eu fiz um carinho, a pessoa falou assim pra mim, você tá fazendo love boobing. Acho que é alguma coisa assim, love boobing, alguma coisa assim, né? Eu falei, que é isso? Que é eu, isso? né, já fiquei até curiosa. Falei, o que é isso? Love boobing, depois de um fight, né? Aí ela, não, é porque quando você termina ali a situação, a regra é você ir embora. Não é pra ficar conversando, dando carinho, porque você não pode se apaixonar. É meio que um protocolo, né? Eu falei, não, peraí, calma. Continua. Muitas revelações hoje no podcast, sobre isso. Gente. Muitas revelações. Então quer dizer que love boobing é isso. Você não pode fazer carinho, afeto, porque não pode se apaixonar. Ela falou, porque a ideia é essa, é você sair para um encontro, mas sem criar expectativa. E aí eu esqueci. E aí fui fazer carinho, né? Fazer aconchego e tal, assim, né? Na cabeça, um cafuné, né? E a pessoa ficou incomodada. Falou, não, mas você tá fazendo love boobing comigo. Ou seja, destruindo
Não pode criar Protocolo. afeto. Tipo assim, você tá me deixando apaixonada e não quero, entendeu? Não quero. Aqui a situação é outra. Eu falei, que interessante. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que quando vocês saem, é só pra sexo. Não pode envolver amor. É separar a caixa. É igual o funk, né? Amor, amor, o lance é o lance, o romance é o romance, né? Eu falei, é bem essa ideia, né? A gente tem que separar. Não pode ter, deixar bem claro que é só um encontro. Aí eu falei, tá. Aí a conversa continuou, eu fui rindo de um monte de coisa, né? Dali a pouco surgiu uma outra expressão. Aí no outro dia eu fui sair com não sei quem lá, aí rolou um ghosting. Que Aí é? eu, oi? Ghosting é o quê? isso? Ghosting é o fantasma. Porque ghosting é fantasma, né? Eu falei, o que é ghosting, né? Porque você tá falando um gerúndio no ghost aí, né? Um ghosting, né? Assim, né? Aí aí a pessoa falou, né? É alguém que reapareceu do nada. Não, a pessoa falou assim, não, então ghosting é assim, você tem que deixar bem claro que naquela experiência a pessoa começar a criar uma possibilidade de sugerir, né? Vamos se encontrar de novo, gostei e tal. Gostei é isso, deixar bem claro que você não vai mais aparecer. Some. Some, é fantasma. Some, desaparece. Deixar bem claro isso, assim, não dá esperança, né? Eu falei, nossa, gente, então quer dizer que vocês têm todo um código de ética, todo um vocabulário, todo... Menina, que loucura! Então imagina, não. Imagina quando nossos filhos estiverem... Mas, Dani, você entende que eu não sou tão velha assim? Mas eu me senti tão velha. Não, eu entendo. Eu me senti tão velha, porque assim, na nossa época... Nossos valores são não diferentes. Não que na nossa época também todo mundo era santo, não. Não, vamos falar a verdade. Na década Não. de 60 a gente já sabe que o negócio desandou ali com aquelas rave da época, né? Rave na né? onde? Aquelas bagunças da década de 60. Na 70. Não, Paz e 60, amor. droga, o lema, né? Droga, sexo e rock and roll. Ali que começou toda essa questão de liberdade sexual e tal, né? Década de 70 surgiram as pílulas anticoncepcionais. Então, assim, tem toda uma questão de liberação, de mentalidade, enfim. Eu não sou moralista, Dani. Eu não sou. Então, a minha visão, quando eu falo que eu me sinto velha, não é no sentido de moralidade. Não sou conservadora, não sou nada. Mas você não sabia nada. A questão é de me sentir, assim, com pena. Porque nós, na nossa geração, a gente fazia esses encontros, mas ainda tinha essa intenção de fazer amigos ou fazer amizade ou até namorar. Tinha. Era o tal do ficar, lembra? O ficar da nossa geração era a possibilidade de um namoro. Sim. Então havia isso. É sempre uma boa intenção em relação a um relacionamento, de encontrar alguém, de conhecer e tal. Mesmo que era passageira ali e tal. Mas agora não tem nem isso. Não há a pretensão de conhecer o outro. Entendeu o que eu tô te falando? Sim. Por isso que eu acho triste, porque não é um julgamento moral. É uma visão de mundo que daqui a pouco meu filho vai estar nessa e transando com todo mundo aí. E assim, gente, sabe? Vazio. Eu quero que ele encontre alguém e seja feliz, sabe? Uhum. É sobre isso que eu tô falando. Mas é o que a gente pensa, entendeu? Enquanto ser humano, enquanto vida, é ter alguém, parceria. Não é só sexo por sexo, e a coisa fluida em todos os sentidos. Porque não faz sentido a educação hoje também. Ela está perdendo espaço. Porque como é que a gente compete com essa tecnologia? Com essa enxurrada de informação, com esses algoritmos que sabem o que você gosta e te dá tudo de mão beijada. A escola não dá nada de mão beijada. Uhum. Ela vem de antemão a tudo isso. E aí que a gente tem essas crianças que viram adolescentes, não estão preparados para um mercado de trabalho, para relacionamentos interpessoais. Eu vejo uma coisa maior. Se você vive só coisas líquidas, isso vai se estender para tudo. Só que isso não se mantém. Uma sociedade a que sociedade nós vamos migrar? Estamos indo para que tipo de sociedade no futuro? Ninguém para jamais no trabalho, ninguém pode ouvir um não. O pai e a mãe se sentem culpados por trabalhar e não ter tempo para os filhos. Então, e aí essa bola de neve, e aí a tecnologia vendo vamos dizer assim, essa necessidade do ser humano vai atacando e comendo a gente pelas beiradas, destruindo o que a gente tem de melhor, que é a essência humana, que é o que nos faz humano. Que é ter essa diferença. Eu falo que nunca uma máquina vai substituir um humano por causa das conexões. E das emoções. Sim. Então, mas você consegue sentir emoção lendo um livro, né? Tudo. Mas, assim, essa conexão, nós somos... o que nos diferencia
é essa ligação, viver em sociedade, é o social. E se a gente está perdendo isso por relacionamentos cada vez mais instantâneos, a gente tá perdendo a sociedade, eu acho. A gente está migrando por um vazio. E eu transformaria tudo isso que você falou numa pergunta, né? Até como um ponto de partida de reflexão, né? A pergunta é, Dani, por que corremos tanto? Uhum. Hoje, quando você... na minha experiência como psicóloga, né? Quando eu coloco uma pessoa na minha frente, quando ela chega assim, primeiro eu quero deixar ela falar, né? Ela chega com muita coisa, né? Quando ela termina, eu falo pra ela assim, qual que é o seu sonho, seu propósito de vida? Quem chega pra mim não sabe. Então, você entende que, assim, quando a gente fala de um adoecimento social coletivo, a gente tá falando desse lugar de as pessoas não encontrarem nem o mínimo de resposta em relação à felicidade. Nem o básico, assim, tipo, o que elas querem pra vida, quais são os sonhos, o que elas querem acessar em termos de futuro, o que elas pensam em relação ao futuro. Perguntas básicas, assim, né? Porque quando a gente era criança, não vai, né? Tudo bem, faz tempo, né? Não conta. Quando um adulto perguntava o que você vai ser quando crescer, a gente tinha resposta pronta, assim, qualquer coisa. Professor, militar, todo menino queria ser policial, queria ser bombeiro. Era rápido, assim, ninguém pensava nisso, era automático. Faz a experiência. Pergunta, acho, pra uma criança o que ela quer ser. Se ela o fala, máximo que blogueira. O máximo é digital influencer. Ou menino jogador de futebol. É o máximo que se arranca de resposta. Você não consegue mais que isso. Entendeu? Então, assim, você entende que a primeira condição básica da felicidade é você entender o que te traz a felicidade. O que pra você é relevante. Porque a felicidade é energia. É dentro. Entendeu? E aí a geração nova, ela tá transferindo isso pra tecnologia, buscando isso no mundo. Ela busca no mundo, ela busca fora. E não vai encontrar. E não vai encontrar nunca. Vai ser sempre essa corrida do rato na ratoeira. Sim. Procurando o queijo, a dopamina ali, sempre esse desespero. Por quê? Porque a felicidade não é meta, não é um dia perfeito. Não é uma fase da vida. A felicidade é energia. É o que você carrega dentro. Sim. É a forma como você vibra diante do mundo, diante da circunstância, diante dos desafios. Pode estar como diz aquela passagem bíblica, né? Pode cair 10 mil à tua direita, 50 milhões à tua esquerda. Não interessa o que está acontecendo aqui fora no mundo. O que está acontecendo ao seu redor. Se dentro de você a tua energia é boa, acabou. Pode explodir o mundo. Pode. Entendeu? Mas e se você tem um propósito, é isso que te move. Que é o que faz você superar o dia difícil. Superar o dia difícil. Né? Vitor Frank fala isso. Pois é. Ele superou exatamente. O holocausto Você foi na cereja do bolo agora. Porque o Vitor, o cara tava num campo de concentração, vendo a família morrer, os amigos morrer, todo mundo morreu ao redor dele. Ele brincava com piolho. Pois é, e ainda assim ele tava o tempo todo firme ali, mentalizando que mesmo estando ali, ele poderia se manter feliz naquela situação de indignidade, porque foi isso que ele descobriu. Que ninguém ia tirar dele o sorriso do rosto. Sim. Apesar de todo aquele contexto. E tanto é que você sabe que em contextos assim de extrema provação, vamos pôr assim, né? Muitas pessoas morrem até de infarto por conta de não suportar, né, a situação. Às vezes nem é a situação em si, é o infarto provocado pela tristeza, pela revolta de uma injustiça, enfim, né? E aí tanto é que ele sai de lá. Né? Então, para mostrar exatamente essa questão de você... Ô, Dani, eu conheço a biografia de todas as grandes mentes do mundo. Que você perguntar de cientista, todo mundo. E na atualidade, agora, eu tô apaixonada pela biografia do Elon Musk, né? Porque, gente, eu sei que o povo mete pau, critica, fala mal, né? Mas, gente, aquela coisa ali do foguete dele da ré, aquela ali é de uma genialidade, gente. Vamos falar a verdade? E eu até tenho uma entrevista dele gravada, tá no meu celular. Quando o entrevistador falou pra ele, falou assim... mas é impossível na época, né, na ciência lá atrás, né, quando ele começou. É impossível um foguete dar ré. Só que essa entrevista foi antes do foguete dele dar ré. Uhum. Aí juntaram vários cortes de entrevistas, né? E lá atrás, antes do foguete dele dar ré, perguntaram pra ele. E ele falou, mas eu não vou desistir, porque o meu foguete vai dar ré. E lá na frente, quando o foguete dele dá ré, ele fala, tudo é impossível até a gente conseguir. Exatamente. Ele fez um foguete dar ré, Dani. Você tem noção?
Sim. Ele gastou milhões. E todo mundo falou que ele não ia fazer. Todo né? mundo falando que ele era louco, ele gastou milhões por uma ideia. Então você entende que. E outra, se você pegar a história dele de infância, é uma tragédia. Ele é uma história de tragédia, Eu de não sei a superação. história dele. Pois é, ele é. Autista. Então já começa na infância, o pai dele rejeitava ele, batia nele, falava que ele era idiota, que ele era... Tudo bem que naquela época não tinha avaliação, nem se falava em autismo, né? Também tinha a questão da ignorância, né? O pai dele falava que ele ia ter futuro, que ele era retardado, entendeu? Ele era espancado pelo pai, ele era espancado na escola, entendeu? Então ele tem toda uma infância desgraçada. Desgraçada, entendeu? Então as pessoas olham para agora, o resultado final, dos trilhões que ele ganha, todo mundo acha que considera isso uma injustiça pela desigualdade social, mas não olha a trajetória, entendeu? Então, se pegar as grandes mentes do mundo, todas elas vêm de um dia difícil, de uma história de superação. Porque esse é o ponto da felicidade, entendeu? É você entender o teu propósito para te ajudar num dia difícil. Sim. E eles são o que vão fazer você crescer. Uhum. Não são os dias fáceis. Os dias fáceis já são fáceis. Uhum. É como um relacionamento, eu falo. Só dá certo quando você aceita os defeitos da pessoa com quem você convive. Porque qualidade é fácil de aceitar. Mas viver com os defeitos e entender e ver é muito difícil. Na verdade, funciona assim. É que agora eu sou psicóloga, né? A gente muda também a visão, né? A gente tem aquela coisa romantizada que vem na infância, né? Ó, polêmica agora, hein? Polêmica. Nós, na nossa geração, década de 80, 90, fomos condicionadas nos filminhos, nos clássicos da Disney, que a última etapa do filme termina como? Viveram felizes para sempre? Casamento. É a cena do casamento, vem a legenda que sobe, viveram felizes para sempre. Acabou ali. É óbvio que acabou ali. Porque se o filme continuasse, já não era um filme romântico, seria uma tragédia, né? Então a gente foi condicionado uma vida inteira ouvindo crenças absurdas, como, por exemplo, você tem que procurar a tampa da panela, metade da laranja, essas coisas idiotas. Dani, ninguém nasce metade, ninguém é metade de nada, a gente nasce inteiro e completo. Mas a gente passa uma vida, nós mulheres, condicionadas a ficar procurando essa outra metade em algum lugar pra gente ser feliz. Então, na psicologia hoje, entendendo tudo isso, né? Fala, mas gente, nossa, sabe, até isso é triste, né? Porque quantas mulheres infelizes, Dani? Quantas mulheres, hein? Aí quando a gente olha até pra questão de até feminicídio, né? Uma mulher chegar ao ponto de morrer, o que ela já não passou nesse relacionamento, O que ela não aceitou? O que ela já não aceitou, enfim. Em prol desse feliz para sempre. Dessa outra metade da laranja, né? Que vai completar ela, enfim, né? E, na verdade, quando a gente fala em relacionamento, não é questão de aceitar o defeito do outro, né? É sobre autoconhecimento. É entender até o que é suportável para você. Isso, o que você tolera. Né? O que é suportável para você. Sim. Não é o defeito do outro em si. Sim. Né? Mas é o que Porque tem algumas coisas que são negociáveis, assim, né? O amor não supera. Vamos falar a verdade? Não supera. Não supera. Não supera. Tem muita coisa que o amor não supera. O amor próprio tem que vir em primeiro lugar. O amor próprio deveria ser ensinado na escola desde as séries iniciais. Sim. Se desde as séries iniciais isso fosse ensinado para as crianças, a gente não estava tendo tudo isso que a gente está discutindo aqui. Só que fico alerta aí para as mães, né? Porque eu tenho um hábito com meu filho e fico alerta, tá? Dani, todos os dias eu deito na cama junto com meu filho, eu seguro na mãozinha dele, faço ele fazer oração, eu converso com ele, pergunto como é que foi teu dia? A gente conversa, tal, aquele negócio todo. Aí ele conta um monte de coisa, tal, deixa ele falar, a gente se conecta. E aí, antes de dormir, eu viro pra ele, eu faço ele dormir, faço cafunézinho assim pra ele dormir, né? Então ele dorme com o meu cafuné. Enquanto ele dorme, eu falo pra ele assim, Ian, todo dia, tá, Dani? Eu falo assim pra ele, Ian, você sabe que você é lindo, que você é maravilhoso, que mamãe te ama, que você vai ser um grande homem nessa vida. Isso é reforço. Reforço. Todo dia eu falo tudo aquilo que eu quero criar a identidade dele. Você entendeu? Eu fazia isso com a minha filha. Eu colocava ela de frente ao espelho e falava, olha ali aquela menina. Fala, eu sou forte, eu sou saudável, eu sou feliz. Aí ela falava, e eu sou bonita. né? E aí, esses dias ele me corrigiu. Falou, ai, mamãe, de novo isso. Mas todo dia você fala isso. Eu falo, sabe por que eu falo, meu amor? Porque isso não pode sair da tua mente. Porque um dia o mundo vai tirar isso de você. Só que se isso estiver forte na tua personalidade, o mundo não te destrói. Então a gente, enquanto mães, a gente também tem que fazer isso. A história do amor próprio, entendeu?
A gente tem o nosso papel. É. Então, a máxima, assim, o famoso cuidar de quem cuida, afeta diretamente a nossa paciência e o nosso jeito de dar limite e de ser afetuosos. Como você vê isso, a falta de rede de apoio, o cansaço que gera essa passividade, permissividade na educação dos filhos? Então, as mães que estão chegando para mim, atendimento, né, elas trazem todas essas demandas, né? Chega final de semana, o cara não assume, pensão, esse rolo todo, né? Então, eu sempre falo para elas, falo assim, olha, até agora você está resolvendo isso na base da comunicação, e já viu que a comunicação não resolve. Você está cansado, você está esgotado, bancando tudo, não tem pensão, não tem nada, e teu filho está em situação de negligência, e você está aí, parecendo uma doida. Então, eu falo para elas, olha só, você não fez um filho sozinha. Né? Um filho é 50% da responsabilidade de uma mãe e 50% de um pai. Então, eu falo para elas, então vai buscar na justiça. E deixa isso definido em justiça. O dia que é teu, o dia que é do pai. Define essa pensão. Mesmo que não queira pagar pensão, o que ele vai pagar? Pagar a escola? Vai pagar um plano de saúde? O que vai fazer? Dividir responsabilidade. Dani, nós mulheres precisamos urgentemente. Nós temos muitas identidades. A gente não dá conta de tudo, não tem como. Então, nós precisamos, entendeu? Aprender, Dani, a delegar. Aprender a delegar, aprender a buscar ajuda, buscar apoio. No caso, apoio, eu me refiro à justiça, né? No caso das mães divorciadas que estão com essa dificuldade, que não tem o amparo, o retorno, né? E se impor muitas vezes, entendeu? Porque assim, a gente não é obrigada a engolir tudo. Não. E nomear porque é mãe. Ah, então aí, o filho é teu. Não, não é filho teu. Tá, separou? Tá, e no caso de quem Claro, não o é filho separado. é teu, mas assim, não fiz o filho sozinho, entendeu? Então, e no caso de quem não é separado, que muitas vezes fica sobrecarregado para a mulher. Como se o afeto fosse responsabilidade da mãe, o cuidar. Você vê que isso acontece muito em lares, vamos dizer, normais, entre aspas, assim, de pais casados. É sempre importante ter uma pessoa de confiança para ajudar nesse processo, né? Então, por exemplo, quando entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, eu não tenho onde deixar meu filho, eu tenho uma pessoa que eu pago, que é da minha extrema confiança, assim. Uma questão de trabalho, quando eu preciso resolver coisas, né? Então, é importante, porque às vezes o apoio pode ser essa contratação de uma pessoa para te ajudar na tua rotina, entendeu? Uhum. Porque realmente é muito pesado. E você acha que essa superproteção dos filhos estão estragando eles? De não deixar eles se frustrar, não falar não? Excelente pergunta, peraí. Ela tá com a minha tosse alérgica. Eu não tô com voz, mas ela tá ainda com a tosse, agora nós estamos perfeitos. Agora dá para ficar uma sem voz e a outra com a tosse alérgica. É. Não, vamos lá. Dani, é uma excelente pergunta. E, embora eu vou contrariar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, vou me manter na minha posição. Tá bom. Na faculdade falava muito isso, né? Ah, o filho não pode dormir na cama com os pais, né? Não pode ter excesso de mimo, excesso de amor, excesso de afeto, porque estraga a filha, aquele negócio todo. Lembrando que excesso de afeto, não tô falando de dinheiro, de dar coisas, tô falando de afeto mesmo, de ficar, como é que fala, mimando e tudo mais, né? Dani, eu não conheço nenhum caso nos meus 46 anos de vida de uma criança ou um adolescente que foi destruído por excesso de afeto. Não conheço. Mas conheço uma lista quilométrica de crianças abandonadas e negligenciadas que se lascaram e estão se lascando aí na vida. Então, afeto não mata. Afeto positivo, eu lembro que afeto tudo que eu falo nos de afeta, respeito, de carinho, de amor, entendeu? Não prejudica ninguém, não traz transtorno nenhum. Então, eu ouvi esses dias entendeu? uma palestra na internet de uma... Eu não sei o que ela era, se era numa igreja, alguma coisa assim. Ela falando que era um absurdo, cama compartilhada, que a criança tem que aprender que o lugar dela, ao lugar dela, ela tem que lidar com seus medos, lidar com as suas frustrações desde pequena. E aí eu pensei comigo, gente, mas tem tantas nuances mas isso. Depende, entendeu? Tudo é radical. Não é? Então... Porque meu filho tem medo escuro. Desde pequenininho, ele ia lá ficar chorando, que não queria ficar sozinho. Se eu fosse olhar pra psicologia, aquilo que me ensinaram também, eu ia falar, vai dormir sim, vai aprender, não sei o que, não. Chora até dormir. Chora até dormir, gente, que loucura. De onde que saiu isso? Eu não sei, gente, mas isso pra mim é um abandono total. Se eu não tenho com quem recorrer, olha o sentimento que vai trazer pra mim. Olha como muda quando eu vou lá na cama dele,
faço oração com ele, abraço ele, converso com ele, faço cafunézinho, faço ele dormir com o cafunézinho. Quando ele dorme, sai do quarto, olha como que muda. Sim. Olha o vínculo que eu tô criando, olha o afeto, olha os valores, olha o que eu tô ensinando. Entendeu? Como que muda? Fechar a porta do quarto e falar, aí fica quieto, senão você vai apanhar. Você tem que dormir, larga de dormir, larga de frescura. Como que muda? Muda muito, eu acho. É como se a gente se colocasse no lugar. Uhum. Pensa você com seus maiores medos e eles virem atrás de você. E você quer alguém para te ajudar. Vamos lá, vamos lutar junto. Né? É diferente, você tá sozinho, você tá acompanhada. Então, a sociedade mudou e as crianças também mudaram, né? Assim, o que acontece? Não é que a sociedade mudou. A tecnologia obrigou a esse comportamento, né? Porque a tecnologia, ela tá o tempo todo desenvolvendo e a gente tá o tempo todo aprendendo e lidando com ela, se conectando a um monte de informação, coisas novas o tempo todo, que vai mudar tudo, comportamento, rotina, tudo, né? E aí não tem como. A gente tá numa evolução, não tem como. A tecnologia, ela nos obriga a sair da bolha. Aí que tá, não existe zona de conforto. Ela nos obriga todos os dias a estar aprendendo algo novo, tá crescendo, Não é isso? Todo dia você aprende algo novo com tecnologia? Nossa, o tempo todo. Então, e agora com as IAs, bom, aí o Elon Musk, né, declarou várias vezes na imprensa aí, que até 2030, não sei, né, até onde também isso é verdade, até onde é um pouco de sensacionalismo, né? Ele fala que até 2030, 80% dos empregos no mundo serão engolidos pelos robôs, pelas máquinas e pelas IAs, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, vamos lembrar, tudo aquilo que envolve afeto não vai ser substituído, não tem como. Não tem como, que Não é a tem nossa como, parte porque humana. é tribal, nós somos tribais, a gente vive do afeto, não tem como. Isso é bem aquilo que a gente estava falando, da comunidade, de viver em grupo, viver em sociedade. Se pegar a história, primeiro núcleo que a gente nasce é a família, logo depois é a escola. Sim, social, nós somos seres sociais. Precisamos disso para viver. E até é importante você falar do social, porque ontem eu estava num treinamento no período da manhã, né? Num treinamento de uma empresa famosa aqui na cidade. E foi falado isso, o palestrante lá, né? De um estudo que foi publicado agora, e ele falou isso, que tem três carros-chefes, assim, de urgência na sociedade, que as pessoas têm que aprender para ontem. Que é educação financeira para ontem. Dani, 82% da nossa população no Brasil está endividada. Quantos milhões de pessoas que nós estamos falando, em quantos números? Nossa. O segundo questão, educação é saúde mental. Saúde mental, os números estão aí do adoecimento, do suicídio e tudo mais, né? E o terceiro ponto interessante, que é o que você está trazendo, saúde social. Tem uma canadense, que é tema das minhas palestras, só que o nome dela é tão confuso que eu não sei pronunciar, e ela é uma palestrante famosa nos Estados Unidos, né? E ela ela fala exatamente disso, da importância da socialização até como um processo terapêutico de saúde mental. Sim. Então ela fala que as pessoas têm que ter amigos, têm que sair, que as mulheres têm que ter... e os homens fazem isso muito bem, Dani. Homem tem como rede de apoio maçonaria, pescaria, futebol, bar. Homem tem a fuga. Homem chega no final de semana, vaza. Entendeu? E nós, mulheres, chega no final de semana e faz o quê? Limpa a casa, cuida do filho. Se tranca. Aproveita para passar roupa, lavar, passar, não sei o quê. A maioria, né? A maioria não tem acesso a uma empregada, né? Vamos dizer assim. Então, o final de semana que era pra gente descansar, a gente tá trabalhando. E nós, mulheres, temos uma dificuldade... Mas você sabe que eu sempre olhei pro bar, passando em frente dos bares, olhando aquele grupo de homens. Pros homens. Então, olhando aquele grupo de homens, falava assim, cadê as mulheres? Estão em casa fazendo almoço, que daqui a pouco eles vão lá almoçar. Voltar pra comer e dormir. Tão injusto. E isso ressoava dentro de mim, assim, nossa, que injustiça. Não, e outra coisa, mulher tem uma dificuldade tão grande de socialização que perceba uma coisa que eu vou te falar. Tão grande, que a coisa mais difícil que tem é você conseguir fazer um café com as amigas. Sabe por quê? Porque culturalmente falando, nós mulheres somos condicionadas a entender que se a gente para um lazer, para respirar, é porque não tem nada para fazer. É folgada. É folgada, é preguiçosa, mas não tem uma roupa a lavar, não tem um filho, não tem entendeu? Então até as mulheres têm dificuldade com isso. Tem um estigma. Elas não entendem a importância também de ter esse momento de respirar, de socializar. Aí, voltando a essa
jornalista, que não lembro o nome, ela traz um estudo dizendo que 330 milhões de pessoas passam o ano inteiro, Dani, sem ver a própria família. Nossa! Você tem noção do que é isso? Tem. 330 milhões de pessoas no mundo É muita gente. que não tem acesso nem à família. Uhum. Então a gente fica pensando, né? Quando a gente fala a sociedade mudou sim. O mercado de trabalho está mudando. A gente tem uma evolução que eu não sei até que ponto que é boa. Sabe? Porque tem algumas coisas que deveriam retroceder. Mas que não vai, né? Por exemplo, eu vou na academia, todo mundo com fone, ninguém se cumprimenta. Uhum. Né? A gente tem que bater na pessoa para ela olhar para nossa cara e ver, eu tô aqui, Então é absurdo, a gente chegou num ponto assim, que é mais fácil você falar um oi no celular do que você falar um oi pra pessoa assim. Uhum. Cara a cara, olhar no olho. E eu vejo assim, se a gente não frear as crianças, a gente tá tendo uma adultização antes da hora. Com esses conteúdos de E outra coisa que eu descobri. influencers, que são desinfluencers. E outra coisa mim. que eu descobri com atendimento de criança, tá? Que eles estão aprendendo pornografia lá no joguinho do Roblox. Ah, olha, fica aí, ó, mãe, presta atenção. Gente, é sério. E detalhe, sabe por que eu descobri? Porque a criança começou a fazer os gestos pra mim. Você não pode fazer aqui, não. Não posso. Imagina, sai presa. A criança começou a imitar, fazer os gestos ali. Mas como é que faz esse gesto? Você tá aprendendo isso? Peraí, mas é isso que eu queria dizer. Aquele Roblox não é o joguinho que os bichinhos são tudo quadradinho? Eu nem sei, menina. Não sei que jogo que é esse, mas eu sei que eu sei, eles jogam os pré-adolescentes. Você vai lá na frente, aí rola altas paradas. E eu descobri pelas crianças. Gente, que absurdo. E aí, quando eu apertei, falei, não acredito. Aí eu reuni as outras, né, numa sala, chamei a coordenadora, chamei o pessoal lá, falei, não, vamos conversar aqui, o negócio que tá feio. Aí apertamos as crianças, fingindo que tava brincando, assim. Vamos jogar, mostra como é que é. Roblox, Sou curiosa. Coisa assim. Foi saindo tudo, gente, tudo que vocês pensarem, foi saindo ali. Eu saí de lá, falei, gente, minha avó aqui estaria escandalizada. Porque eu acho que nem ela se vê tanta coisa na época dela. Ah, com certeza, com certeza. Ai, vamos lá. O que você daria assim de dica, você como psicóloga, para quem tem um filho na pré-adolescência? Falar pré-adolescência, tá? Que gosta de ver esses desinfluencers, não é? Esses influencers do mal. Brincadeira. Que tem essa influência que não é positivo, não é algo que acrescenta, mas parece que deixa eles mais desinformados do que informados. Que dica você daria? Dani, você sabe que tudo isso é muito novo, né? A gente tem todas essas discussões, essas questões, todas elas são novas, assim, em termos de evolução humana, né? Então, para muita coisa também não tem resposta. Então, como psicóloga, eu não posso me colocar naquele lugar, como que se diz, assim, de uma estudiosa, porque teria que ter alguma pesquisa, alguma coisa para aprofundar, né? Assim, para dar uma dica, uma situação assertiva sobre algo. Então, não vou me colocar no lugar da psicóloga que vai orientar por conta disso, né? Porque a gente não tem nem autores para trazer muito embasamento teórico. Em relação a essa pergunta que você fez. Eu posso falar no lugar de mãe. Isso, tá bom. No lugar de mãe. Então, eu penso, observando tudo isso, o que acontece? Todas as crianças e adolescentes que eu estou atendendo, o que elas têm em comum? A ausência de pai e mãe. E não tô falando de ausência por não ter pai e mãe. Eu tô falando de um abandono afetivo. Pais e mãe que estão até dentro de casa, mas não são presentes. Não são. Tem uns joguinhos de baralhos que a gente faz perguntas lá. E ali eu descubro o abismo, assim. Por exemplo, tem uma cartinha que é sobre fazer tarefa. Quem faz tarefa com você? Nunca é o pai e a mãe. É sempre assim, um coleguinha, um vizinho, não sei o que e tal. Aí tem outra cartinha. Quem te leva num parquinho? Nunca é o pai e a mãe. Quem pra você é importante? Um ou outro que responde a mãe. A maioria fica sempre resposta vaga. Às vezes até responde questão de digital influencer, enfim, que é importante. Então, o que eu percebo? Assim, eu ainda acredito muito nisso. Que a conexão com o seu filho
E as experiências que você vai ter com ele é o que vai salvar ele desse abismo. É a ideia dos seus filhos entenderem quem é você. Pode o mundo estar corrompido, todo mundo com celular, todo mundo viciado em pornografia, que tá mesmo, os adolescentes, né? Mas assim, eu faço esse movimento. Eu faço esse movimento de olhar pro meu filho e falar, filho, hoje é o dia da gente passear. Eu pego ele, vou no parquinho, pego ele, vou passear. Eu sento pra conversar com ele, eu sento pra ler livrinho com ele, entendeu? Uhum. Ele vai dormir, eu vou pra cama, eu faço ele dormir. Então, assim, eu penso que é isso, Dani, é o afeto. É o afeto que vai tirar o seu filho, os seus filhos, né? Né? É afeto. O ser humano é afetivo. Então, é o afeto que cria conexão, cria laço, cria vínculo, cria experiência, cria respeito, entendeu? Então, eu acredito muito nisso ainda. Muito nisso, porque pelo menos os que estão chegando pra mim em clínica, e até porque eu atendo também pelo conselho tutelar, né? Então é um clássico, assim. Quem tá chegando é sempre essa demanda, assim, de um abandono afetivo, sabe? Você acha que colocar um maior número de atividades extracurriculares, inglês, vôlei, é para substituir justamente essa ausência? É muito importante ter as atividades, só que é importante também orientar os pais e lembrá-los que tudo depende da fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, criança, não é legal crianças com 4, 5, 6 anos estarem sobrecarregadas com a agenda lotada de coisa. Não é. Porque é a fase do brincar. E a gente não pode queimar essa etapa. Criança tem que brincar. Rolar no chão, ficar sujo, rolar com o cachorro. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a infância é pra isso, pra brincar. Construir coisa, ir pra cozinha, brincar de fazer comida, brincar de massinha. Lembra nossa época de brincava de massinha? Essa é a ideia, né? Então, é importante ter atividade? Sim, mas tudo respeitando dentro da fase de desenvolvimento. Tanto é que na minha mente, né, quando eu entrei na faculdade, eu achava que nossa, que por a criança desde pequenininha numa escola bilíngue, nossa, isso era assim, ó, o ápice da conquista de um pai em relação ao futuro do filho, né? E aí numa aula, minha professora com doutorado, ela desconstruiu isso. Ela falou cientificamente sobre isso. E aí eu olhei e falei, gente, que aula fenomenal. Porque eu tinha essa ideia, e eu ia fazer isso com meu filho, de pôr ele numa escola já inicial ali bilíngue, e ele não tá. Entendeu? A escola dele tem o inglês, vai ser normal, o inglês da grade curricular, mas não é bilíngue, entendeu? E assim, então hoje eu olho muito para a etapa de desenvolvimento, entendeu? Sim. Então tem que ser respeitado isso. Então, resumindo, o que é assertivo na infância? Atividades físicas, judô, natação, aula de dança, balé, entendeu? É mais assertivo do que ficar uma agenda lotada de curso e de coisas que a criança fica o dia inteiro sentado numa sala, entendeu? É cansativo. A gente estava falando de desenvolvimento adolescente, que você falou das coisas assim que você descobriu. E eu reparei que hoje os adolescentes não dançam mais. Na nossa época, ainda a gente dançava. As meninas ainda dançam um pouco. Lembra? As meninas dançam um pouco. As mais jovenzinhas, mas vão crescendo, vão perdendo isso. Uhum. E aí eu vi uma pessoa falando que devido ao celular, porque tudo hoje é filmado, tudo hoje vira motivo de chacota. Então as pessoas estão perdendo a capacidade de dançar. Mas aí entra de novo a história da experiência. Eu vou resgatar um videozinho que eu fiz essa semana com a minha mãe. Eu tô procurando, eu acho que eu apaguei, mas a minha mãe tem. Aí entra a história da experiência. Todas as vezes que eu vou em festa, casamento, enfim e tal, eu tiro meu filho pra dançar desde pequenininho, quando ele tinha fralda. Então tem um vídeo que a gente tá num barzinho com uns colegas, né? E tem um colega nosso que tá tocando nesse barzinho. Ele convidou a gente pra ir prestigiar, né? O meu filho tava com fralda, Dani, nem andava direito. Ele levantou do meu colo, foi andando com fralda na frente do nosso colega e começou a dançar. Aí é a história da experiência. Porque onde eu tô, meu filho dança comigo. A gente parece louco, assim, sabe? Barzinho, local público. Eu sou essa, eu sou aí, essa. Sabe? Eu danço filho... no mercado, tô tocando a música. Não. Eu tô dirigindo, assim, eu ligo meu som no último volume e falo, vamos lá, minha filha, vamos lá. Parece uma doida. Dirigindo, o som no último volume. Meu filho dança, sabe? né? O meu filho dança muito. Ele gosta de Taylor Swift, e ele gosta de rock, e ele dança. E como ele tá dentro do espectro, ele não liga pro que os outros estão falando, do que os outros estão vendo. Então ele curte o momento dele, é o maior barato, enquanto os outros ficam... ele lá, ele se entrega, ele se joga. Eu acho isso o máximo. Então, e aí é a história da experiência. E meu filho gosta de dançar.
Ele tem 6 anos, ele adora dançar. Tomara Onde que não. chega, tem Tomara música, que. eu já puxo ele e sai dançando, entendeu? Então, tomara que ele cresça e não fique aqueles adolescentes. Ai, mãe, para, sabe? Mas é o que eu tô te falando, é um risco? Porque o outro é o outro, você não controla o outro. Mas assim, eu faço a minha parte, entendeu? Sim. É o que eu tô falando. Mas eu acho difícil, sabe? Eu acho que aquilo que é construído desde a infância permanece, entendeu? Assim esperamos, né, Ana? Nós fazemos a nossa parte pensando nisso. Bom, vamos finalizar. Você deixar uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo em casa, pode olhar para essa câmera. E eu agradeço do fundo do meu coração. Você é uma querida, minha colega de trabalho agora, nas palestras. Eu sou muito feliz e honrada em ter você do meu lado. Obrigada. Eu acho que construiremos um grande futuro juntas. Dani, então, o bacana, assim, para deixar como reflexão, é sempre lembrar todo mundo, gente, que, assim, todo mundo tá atravessando uma dor, né? A vida tá difícil, né? Então, é o que você falou, a tecnologia muda o tempo todo, é muita novidade no mundo, é muita mudança, tudo, política, tudo, né? A gente tá vivendo um momento de muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Então, todo mundo tá buscando resposta, né? Todo mundo o tempo todo se reconstruindo, o tempo todo tentando se encontrar, né? E é isso, né? A vida é esse movimento, né? A gente, diariamente, né? Olhar, né? Fazer mudanças, escolhas, né? É diariamente essa construção, né? Às vezes a gente tem verdades que no dia seguinte já caem tudo por terra e a gente tem que mudar, né, a mentalidade, as crenças, né, e se ajustar e a vida é movimento. A vida é movimento, né? É movimento o tempo andar, todo. caminhar sempre em frente, né? Bom, eu quero agradecer a você que ficou com a gente, que ouviu até o final. Se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, comenta. Se tiver alguma dica, queira sugerir algum convidado, a gente está aqui para ouvir você, porque aqui a gente fala, sou a pro aqui, fala mesmo rouca, mesmo sem voz, eu falo mais que eu sou uma tagarela, e eu convido você a estar no próximo podcast com a gente também e curtir os outros que você não assistiu, assista. Vai que tem uma mensagem que toca você lá no fundo, que está lá guardado aquilo que você precisava ouvir. Então, obrigada e até a próxima.